Queridos companheiros, boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco nesse instante e que os bondosos amigos espirituais possam nos acompanhar no sentido de que a gente possa trazer a mensagem cristalina da doutrina nesses instantes, fortalecendo-nos a alma. A doutrina espírita, ela nos traz uma série de notícias que são esclarecedoras, e entre elas, este assunto que a gente vai tratar nesta noite nos permite, não é assim, abrir horizontes no sentido de que no dia a dia nós possamos colocar em prática essas informações. Eu vou conversar com vocês a respeito desse assunto tão importante que é a educação espírita. E o que é educação espírita, como é que ela funciona? A educação espírita, aliás, nós podemos dizer, né, que a casa espírita é uma escola em que nós no dia a dia, através das mensagens, através dos estudos que nós vamos então recebendo, nós vamos aprendendo a trabalhar as nossas condições, a trabalhar os nossos hábitos, e a gente então, a partir dessa informação, a gente vai buscando caminhos diferentes para a nossa vida. Então a educação espírita é justamente essa possibilidade que nós temos de colocar em prática na nossa vida este conteúdo, o conteúdo da doutrina espírita. Então, para fazer a abordagem deste assunto, eu vou trazer para vocês o estudo de um caso, a história de Margaridinha. Eu queria que levantasse o braço quem já leu Memórias de um Suicida. Que bom, tem algumas pessoas, né? Memórias de um Suicida é um compêndio da maior qualidade. Ele encerra noções assim preciosíssimas para o nosso dia a dia. Então eu estava relendo este livro, e como nós estamos tratando de educação espírita, eu pensei de tudo aquilo que existe ali, este caso especificamente. Como existem algumas pessoas que não conhecem o Memória do Suicida, é importante relembrar que é um romance relatando a situação de 4 pessoas que desencarnam via suicídio. No plano espiritual, então, são relatadas as situações que estes espíritos passam, que a gente, de uma forma geral, já ouviu falar, já estudou em O Céu e o Inferno, né? E esta situação que eu vou colocar, ela é, digamos assim, o caso de um pai, não é, que vai se preocupar com a sua filha, a Margaridinha. Então vejamos, há o suicídio do pai. Então o pai, que se chamava Jerônimo, ele era um rico comerciante na cidade do Porto, em Portugal. Ele administra de uma maneira inadequada os seus recursos, e com isto ele perde tudo. Perdendo tudo, o que foi que ele fez? Ele não teve coragem de chegar para a família para dizer para a família que ele estaria perdendo tudo, e ele se suicida. Ele se suicida, passa por aquela situação difícil no plano espiritual, do Vale dos Suicidas. Ele é assistido, porque todos são assistidos, não é? Ele pede, ele implora, ele é assistido. Ele passa por um processo
de acordar nesse mundo espiritual, se identificando como um espírito, não é, quer dizer, de nada adiantou, não é aquele suicídio naquele sentido de acabar o sofrimento, não é? Mas ele então vai se dar conta que é um espírito que não morre, não é? E ele começa a se lembrar da sua família e se pergunta: como estará a minha família? E pensou então na Margaridinha. Ele roga, ele quer saber. Ele havia deixado a esposa e 3 filhos. E a Margaridinha era a filha mais nova, e ele então começa a pensar na Margaridinha, o que teria acontecido com a Margaridinha, e ele roga, e o pedido dele, o pedido daquele pai desesperado é atendido. Então é muito bonito o relato quando os amigos espirituais vão dizendo assim: o pedido dele era um desespero tão grande, o pedido dele foi levado ao coração de Maria, e Maria então atende aquele pedido de socorro. E aí, o que vai acontecer, não é? Organiza-se no plano espiritual uma caravana para ir atender aos filhos, isso porque ele não tinha condição, e o espírito como ele estava, né, ele não tinha condição dele mesmo estar voltando para estar atendendo. Então foi a caravana para atender a Margaridinha. E o espetáculo, meus irmãos, é da gente realmente parar e pensar o que estava acontecendo. Porque a sua esposa, acostumada que estava com os recursos bem fáceis, ela, como não tinha mais de onde se sustentar, ela vai buscar aquele caminho, né, que entre aspas é chamado do caminho mais fácil, que foi a prostituição. Os amigos espirituais vão até lá, observam a situação em que estava a mãe, a Margaridinha, numa situação muito, muito difícil. Vão ter notícia do Albano, que era o outro filho estava preso por roubo. Os amigos espirituais então organizam um plano de atendimento à Margaridinha, e então se valem de uma série de amigos espirituais de condição não muito superior, para que fossem até aquela localidade difícil e atendesse a Margaridinha. O que se faz? Margaridinha está num bar, envolta, não é, por vários homens que brincam, que debocham, que têm uma atitude realmente inconveniente. E aí o que os espíritos fazem? Um daqueles amigos diz assim: você vai até lá e vai soprar em Margaridinha. Quer dizer, ele vai soprar um fluido em Margaridinha. E o que acontece? O espírito assim faz, aí Margaridinha começa a se sentir mal e cai. Quando ela cai, os homens que estavam em torno abandonam, porque acham que ela ia morrer, alguma coisa assim, porque ela estava realmente branca, estava macilenta. O que estava acontecendo? E eles fogem. Quando eles fogem, o dono do bar providencia para que Margaridinha seja levada imediatamente para um hospital, porque ele não queria uma confusão com a polícia. E aí então, tudo feito, Margaridinha vai para o hospital como que quase que em coma. Meus amigos, o relato é lindíssimo. O que aconteceu com Margaridinha? Foi fruto da ação do espírito naqueles fluidos.
E Margaridinha então está lá, os médicos estão examinando, não estão sabendo o que está acontecendo. Ela estava desmaiada, ela estava quase em coma, e ela vai ficar ali naquele hospital por 6 dias. Enquanto isso, ela está sendo acompanhada pelos amigos espirituais. O que fazem os amigos espirituais? Como nós sabemos, a gente dorme e o espírito digamos assim, o espírito sai, né? Vai para, ele se desliga do corpo, né? Ele fica atento. Então, neste período, os amigos espirituais fazem um trabalho de evangelização com aquela alma. Começam a conversar com Margaridinha, e como nós sabemos, não é, que eles sabem da nossa vida melhor do que nós mesmos, o que estava acontecendo, eles sabiam da vida de Margaridinha. Por que Margaridinha estava naquela situação, que tipo de provação, e sabendo que em realidade ela não estava ali, digamos assim, com vontade própria, mas sim porque ela foi levada àquela situação, era a ignorância da família. Eles a atendem, conversam com Margaridinha, sustentam os seus propósitos de bem viver. Então tudo isso é feito, meus irmãos, durante aquela semana em que Margaridinha ela estava em coma. Terminava aquele tempo, não é? E quando os amigos espirituais perceberam que os seus conselhos estavam realmente presentes, mais claros para a visão espiritual de Margaridinha, eles utilizam os recursos. Margaridinha então vai acordando lentamente, e ela, na enfermaria, ela começa a dizer para as outras mulheres que ali estavam, né, que ela estava muito triste, porque ela precisava mudar dali, ela não sabia como mudar, porque ela não tinha recursos, e aquelas amigas se cotizam, dão um dinheirinho para que Margaridinha pudesse ir para outra cidade em que estava a sua irmã, em que morava a sua irmã, que já era casada. A partir daí, então, Margaridinha vai até onde a sua irmã morava, fazem planos de um recomeço de vida, e a partir daí a irmã diz: olha, minha irmã, vamos encontrar para você uma situação de emprego para que você possa recomeçar a sua vida. Naquela semana estava chegando do Brasil uma família que foi passar um tempo em Portugal, precisava de alguém que ajudasse na casa, e então Margaridinha vai ser empregada dessa família. A família, depois de um certo tempo em Portugal, volta para o Brasil e muda a vida de Margaridinha. E aí a gente vê, meus irmãos, quando nós estamos falando da educação espírita, né, então houve a mudança, não é, de uma situação daquela amiguinha, né? Quando nós estamos tratando desse assunto, né, a gente tem algumas considerações que a gente vai fazendo sobre esse caso, e a gente vê o seguinte: as reservas morais do pai, a falta de visão da vida e o egoísmo. Não foi isso que aconteceu? Então ele foi egoísta, em que em nenhum tempo na sua vida ele pensou que ele iria deixar numa situação ruim a sua família, né? Então, esta questão, a doutrina espírita, então chega para nós no sentido de fortalecer, haja o que houver,
situação que acontecer, eu sei que eu tenho ajuda espiritual, nós temos amigos que nos ajudam, que nos orientam, nós temos um anjo guardião, nós temos os espíritos familiares que nos ajudam, e dessa forma, havendo a dificuldade que acontecer, nós estaremos amparados. É uma grande provação. O abandono dos filhos. E aí a gente colocou aqui, lembrar, a questão 582 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos espíritos se a paternidade é uma missão. E os espíritos dizem a Kardec que ela é uma missão muito mais importante do que nós possamos imaginar, porque justamente desta tarefa é que depende o futuro. E nós realmente entendemos que na medida que nós estamos voltados para o trabalho de educação, no empenho na educação, nós estamos garantindo o futuro. E Allan Kardec, lá na pergunta 685A do Livro dos Espíritos, ele vem dizendo, que se nós considerarmos a aluvião de indivíduos que são lançados na população, sem princípios, sem freios, entregues a seus próprios instintos, e ele diz assim, mas a gente vai espantar as consequências, quer dizer, a família, quer dizer, os pais têm a grande responsabilidade de encaminhar estas almas para Deus, de dar todo o suporte a esses amiguinhos que chegam à nossa casa, para que eles se transformem em homens de bem. Então, eu vou precisar ter essa visão de distância. Hoje eles são pequenos, são frágeis, estão nos nossos braços, e amanhã? E quantas vezes o nosso investimento é para daqui a 30, daqui a 40 anos. Se nós realmente atendermos a este clamor que a espiritualidade nos traz no sentido dos nossos filhos, de encaminhá-los, não só de dar para eles todas as condições físicas que a gente puder, mas sim do encaminhamento moral, da orientação da alma, desse fortalecimento deste espírito. Então, ali a gente até colocou, essa frase que é do Hermínio Miranda. Hermínio Miranda tem um livro que é muito bonito, que se chama Nossos Filhos São Espíritos. E numa das páginas a gente vai dizer lá, vossos filhos são espíritos, trazem um programa a executar e estão revivendo. Então, esta noção do espírito, eles estão revivendo. E é uma pergunta que a gente diz, que a gente faz, que tipo de espíritos são eles? Então, quando nós entramos na casa espírita, quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, nós também vamos entender isto, quer dizer, a criança não é aquele ser que nasceu no instante do nascimento, com o seu primeiro choro, mas ali é um espírito que está revivendo, que está retornando, e a gente se pergunta, mas quem é ele? E lá nós vamos ver, podem ser da geração velha. Geração velha, a gente pode considerar aqueles espíritos que custaram a caminhar, ficaram muito tempo no plano espiritual, se recusaram a trilhar novos caminhos e estão voltando com muitas dificuldades. Às vezes essas dificuldades não são visíveis, porque a gente vê aquela criança linda, maravilhosa, que é um encanto e que envolve o coração dos pais, dos avós, de todo mundo. Então
é um bibelô, né? Vai ser aquele encanto, né? Mas em realidade a gente não sabe que tipo de espírito está encarnado ali naquele corpinho. Então ele pode ser dessa geração mais velha, mas pode ser também da geração nova, que são os espíritos que estão retornando com uma grande bagagem e que estão prontos, não é, para passar por toda essa fase de mudança. Eles trazem mensagens, eles trazem tarefas para modificar a sociedade. E pode ter sido um artista, pode ter sido um filósofo, mas também pode ter sido um suicida ou um espírito que viveu o materialismo, ou um humanista, né? Ou uma alma simples. Então nós como pais, vamos precisar ficar atentos no sentido de atender aquela alma, esta alma que está chegando para nós, não é? Então aos pais cabe então a grande tarefa, não é? De fornecer todos os recursos indispensáveis a esta boa formação. A gente vai dar o melhor médico, a melhor escola, não é? Os melhores recursos, mas a gente vai também estar atento, não é? À formação moral, ao trabalho de formação de hábitos do homem de bem. É isso. E aí diz assim, não devem esquecer de aproximá-los do Evangelho de Jesus. Então aquele pai, não é? Ele estava equivocado, até porque a sua visão era uma visão extremamente materialista. Vida, morte e acabou. E aí dessa forma tudo pode acontecer, e tudo aconteceu como realmente aconteceu com o nosso companheiro Jerônimo, né? Bom, a educação espírita, ela vai pedir o que de nós, não é? Um ambiente evangelizador no lar. E o que é isso? Mas como é que a gente faz, não é? Isso já acontece na nossa casa, não é? De nós estarmos cultivando o Evangelho, de nós estarmos propiciando um tipo de relacionamento em casa, não é? Tranquilo, com bases nestes ensinamentos de compreensão, de amparo, não é? De acolhimento. O diálogo sempre presente, um novo olhar, não é? Então, alguns de nós de uma geração atrás, não é? A gente não costumava conversar com os nossos pais, não é? Mas isso ficou lá atrás e a gente vai aprendendo a falar, a conversar com os nossos filhos desde cedo. Algumas vezes, né, na mocidade, a gente encontrava as pessoas que diziam assim, olha, eu vim aqui trazer o meu jovem para a mocidade porque eu não sei mais como falar, eu não sei mais como conversar, e na mocidade vai dar tudo certo. A mocidade não é esse instante de mudança repentina, e este diálogo não vai começar quando eles são jovens, mas esse diálogo vai começar desde que são pequenininhos. Então esse olhar, esse aconchegar, não é? Este olho no olho, não é? Reconhecendo nesse filho este espírito que Deus colocou em nossas mãos para que a gente ajudasse e também que a gente se ajudasse. A gente vai pensando, é um filho de Deus, é o presente que está sendo colocado na minha mão, né? Para que a gente então possa fazer todo esse trabalho. E o atendimento espiritual através dos passes, através da irradiação, até porque pode ser que no nosso lar chegue alguém com necessidades, não é, especiais, não só, não é, no que refere às questões físicas também, mas às questões espirituais.
Nós estávamos uma vez numa casa espírita e aí chegou uma senhora com um bebezinho, ele chorava. E nessa hora, as pessoas ficam assim um pouco constrangidas, mas puxa vida, está atrapalhando, como é que a gente vai fazer? E aquela senhora, ela ficou, apesar daquele choro, a criança foi tomar passe. E na hora que a criança foi tomar passe, uma pessoa que estava ali no grupo estava verificando a ação espiritual junto dela para que ela então ficasse naquele desespero. E o aconselhamento para a família: venha, vamos trazer, né? Vamos vir aproveitar esse atendimento espiritual, porque disso a gente já tem certeza. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos sendo tratados, a gente não percebe. E algumas vezes a gente percebe, né, que a gente não chegou bem, a gente chegou cansado, parece que existia alguma coisa difícil junto da gente, a gente vai, e aqui nesse instante os amigos espirituais nos ajudam, porque este ambiente ele está saneado, ele está preparado justamente para essa intervenção. Então, aos poucos, nós vamos nos tratando, e as nossas crianças também vão sendo tratadas através do passe, das irradiações, da conversa com o espírito. E o que é isto, não é? Nós já sabemos que durante o sono o corpo dorme, não é? E o espírito ele se desloca. Então, nesta hora, nós vamos também conversar com esta alma. E é o que Divaldo tem recomendado exaustivamente nos encontros. Vamos conversar com eles enquanto estão dormindo. É com a alma que nós estamos conversando. Então a gente sabe, né, alguns de nós têm algumas dificuldades com os nossos filhos, com as nossas filhas, e a gente diz: eu já cansei de falar, estou rouca de tanto falar. E aí a gente vai aprendendo, né, que a gente tem uma outra forma, a gente tem um outro canal de comunicação com a alma, que é a conversa com o espírito. Então, digamos, não é, que o nosso filho costume dormir às 2 horas da manhã, mas acorda às 10, nós acordamos às 6. Então é às 6 horas da manhã que a gente vai fazer aquele culto, e como que a gente estivesse colocando aquela alma do nosso lado, e a gente vai conversar, dizendo dos propósitos. Nós estamos juntos por necessidades espirituais, não é? Mas que nesse instante eu sou a mãe, você é o filho, mas a gente se deve um ao outro. E nós temos a certeza que essas dificuldades, elas estarão sendo sanadas na medida em que nós estivermos ali, juntos, na certeza do amparo espiritual. E aí, nessa conversa, é importante que a gente diga que a gente ama o amigo. Então, nós nos amamos. Eu te amo. E esta conversa, nós vamos precisar fazer uma série de vezes, meus irmãos, porque nós não sabemos, não é? Quais são os motivos que nos uniram, mas alguns motivos sérios nos uniram. Então a gente vai fazer este trabalho que estará sendo acompanhado carinhosamente pelos espíritos, e vamos esperar. Divaldo conta que uma senhora chegou para ele e disse assim: Divaldo, a minha filha de 8 anos me olha com rancor, e eu já fiz de tudo e eu não consigo modificar. Divaldo aconselhou que ela fizesse isso. Olha, converse com a sua filha de madrugada, mas diga que você a ama. 3 meses depois, ela voltou a conversar com ele e disse que ela já percebia o olhar diferente da menina.
E a gente se pergunta, né? Olha que coisa fantástica nós estamos aprendendo com o Espiritismo, no sentido da gente diluir essas diferenças, porque às vezes em nossa casa, na nossa família, nós temos um espírito hostil que nos olha de lado e a gente diz: mas eu sou o seu pai e você tem que me respeitar. E agora a gente já descobriu uma outra possibilidade. Nós vamos conversar com aquela alma durante o sono, com muita determinação, na certeza que nós vamos resolvendo, nós vamos administrando estas situações. E aí, orações fervorosas aos anjos guardiães. Jerônimo, na hora que se deu conta, o malefício, quer dizer, na hora, o que aconteceu com a minha filha, mas o que aconteceu com meus filhos, vamos orar. E ele orou, e ele implorou, não é, na certeza, né, de que nós temos limites na nossa ação, mas eles sabem melhor do que nós mesmos. Então, são esses anjos guardiões. E quem são os anjos guardiães? Então, a gente faz um parênteses para convidar os amigos para lerem as questões relativas aos anjos guardiães no Livro dos Espíritos. É lindíssimo, meus irmãos, em que vem nos dizendo que o nosso anjo guardião é alguém de mais evolução do que eu e se comprometeu a acompanhar a minha jornada. Então temos os nossos filhos, todos temos esses amigos que nos acompanham. Então nós vamos pedir: meu anjo guardião, eu estou pedindo ajuda. E que às vezes, né, o nosso orgulho é tão grande que a gente não quer pedir: meu anjo guardião, eu estou precisando de ajuda. Bondosos amigos, espíritos familiares, né? Nós estamos pedindo ajuda. Naqueles casos mais difíceis, nós vamos pedir diretamente à Mãe de Jesus. E as preces dirigidas à Mãe de Jesus são atendidas. Mãe de Jesus, Maria, ajuda. Envolve o meu filho, envolve a minha filha. E nós temos a certeza que esta oração, ela é bem-vinda. O Evangelho no Lar, não é? Todos nós fazemos o Evangelho no Lar, que é aquele instante em que uma vez na semana nós estamos ali em torno do Evangelho, estudando, meditando, trazendo energias para o nosso lar. E educar sorrindo, né? Educar afagando. E é justamente essa mensagem que a gente vai deixar com vocês, que é a mensagem do Espírito José Grosso. Vocês já ouviram falar no José Grosso? Já? José Grosso, né? Quem não ouviu falar do José Grosso, né? José Grosso é um espírito tão querido e que ele então ditou através do José Raul uma mensagem, e essa mensagem ela tem como título, né, Educar com Cristo. Já está distribuindo, né? Enquanto está distribuindo, tem uma pessoa me perguntando mentalmente: bom, a situação de Margaridinha ficou resolvida. E a do filho? Ah, é, isso mesmo. E a do filho, como é que ficou resolvida, né? Vocês vejam bem que o Albino, como a gente tinha colocado ali, né? O Albino estava preso por roubo. E como nós estamos fazendo essa série de considerações, não é? A gente fica imaginando o seguinte:
aquele amiguinho, acostumado com todas as facilidades, ele então também, sem saber o que fazer, ele partiu para o roubo e foi preso, e estava preso, né? E aí os amigos espirituais também sugeriram, havia um grupo que ia fazer visita ao presídio, né? Então sugeriram que fosse aquela pessoa que ia atender, que o nome do ouvido fosse colocado na reunião, para que se vibrasse por ele, que se ajudasse aquela alma que chegou àquela situação por ignorância. E com estas vibrações, não é, e ele tendo um bom comportamento naquele presídio, ele foi simpático a um determinado advogado que intercedeu com ele para que ele saísse da prisão, mas ele ainda estava cumprindo a pena. O que se fez, não é? Como haviam alguns presos que estavam seguindo para a África, então foi indicado o nome dele para que ele seguisse com aqueles presidiários para a África. E aí se disse assim: mas puxa vida, a África é inóspita. E no romance nós vamos ver os amigos espirituais dizendo que naquele instante, aquela situação era a melhor situação para aquele espírito. E ele então vai e segue para a África para um recomeço. Então nós vemos, meus irmãos, neste caso, eu sugiro que quem puder reveja, não é, esta mensagem ou este detalhe da vida de Margaridinha e de Albino, e que a gente veja toda essa estrutura que foi colocada, né, por alguém que não acreditava na vida maior, não acreditava na espiritualidade. Houve todo esse encaminhamento do plano espiritual para que aquelas almas pudessem recomeçar a sua vida, a sua experiência. Então, estas considerações são considerações que nós fazemos a partir de tudo isso que a gente está aprendendo. E José Grosso, então, vem trazendo para nós essa mensagem, né, do educar com Cristo, quer dizer, a importância de nós estarmos trabalhando a doutrina espírita, eu acho que é a última, né? Isso, educar com Cristo. Então ele diz o seguinte, não é? A educação com Cristo é a segurança, é o norteamento firme, com pujança, que impulsiona a pessoa a agir no bem e ser alguém. A educação com Cristo é a claridade a mostrar-nos valores de verdade que fazem vibrar em nós a harmonia em cada dia. A educação com Cristo é a sutileza indispensável à renovação, porque a educação regula o passo, da paz é o traço. Eu gosto muito desse verso, porque ele diz muito para a gente, né? Eu acho que se cada um de nós pudesse fazer um paralelo do que a gente foi aprendendo com a doutrina espírita e o que a gente pôde transmitir aos nossos filhos, então ele diz: a educação com Cristo é a sutileza indispensável à renovação, porque a educação regula o passo, da paz é o traço. A educação é qual ouro na senda, permitindo que cada ser aprenda a espalhar muito amor pela vivência,
buscar-lhe a essência. A educação com Cristo é a terapia que nos faz gerar luz dia por dia e respeitar a nossa encarnação cheios de unção, quer dizer, cheios de respeito. A gente está encarnado, é uma oportunidade riquíssima que a gente então vai aproveitar. E isso faz com que a gente tenha a unção, respeito diante deste instante. A educação burila os pensamentos, abre a visão, suaviza os sentimentos, faz-nos viver melhor por sobre a terra, fugir à guerra. A educação com Cristo é a redenção pela qual suspiramos, a união dos que buscam crescer em liberdade, felicidade. Não abandones o tempo presente para aplicá-lo nessa educação que acende luz dentro do coração e que leva ao progresso toda a gente. Busque educar teu filho ou teu irmão sem que te perdas em fundas neuroses. Trabalhe o amor, enfim, para que gozes dos valores felizes da razão. Educa sorrindo, educa afagando. Junto a Jesus, te afastes da carranca. A educação com Cristo é a fala franca a orientar quem vai se estruturando. Na educação, promoves o futuro, uma vez que educado, fazes jus a compartilhar a mesa com Jesus, o educador mais lídimo e seguro, José Gomes. Então, queridos companheiros, desta noite, a possibilidade, a minha contribuição, pequena contribuição, foi justamente de trazer uma reflexão a respeito da educação, que significa essa mudança de hábitos, o desenvolvimento da nossa personalidade, que na medida em que nós estamos aqui vivenciando, estudando, meditando sobre doutrina espírita, tudo muda, tudo fica diferente, tem um novo sabor, porque nós sabemos espíritos em trânsito. Nós viemos, reencarnamos, trouxemos uma bagagem. Esta bagagem está sendo lorizada, embelezada pelas noções da doutrina espírita, sim, porque nós hoje somos pessoas mais educadas, somos pessoas mais exigentes, a gente não briga tanto, a gente não se revolta, a gente já tem um tipo de comportamento diferente. Isso não foi num passe de mágica, mas isso tudo é produto da maturação dessa informação que a gente está recebendo, não é? E que nos abre esse horizonte de vida nova. E nessa hora, nós queremos agradecer a Casa Espírita. Mas a Casa Espírita está fazendo aniversário. E o que a Casa Espírita tem feito por nós? A Casa Espírita é a Universidade da Alma. Nós aqui entramos, ignorantes dessas informações, fomos aprendendo através dos estudos, através das palestras, sentindo este ambiente, sendo envolvidos pelos guias espirituais. Nós podemos dizer que isto é vida. Então, nesta noite, que nós possamos continuar refletindo sobre essas informações, que nós possamos também estar envolvendo a direção da casa, atenta a este propósito de esclarecimento, e que nós também possamos agradecer a Fabiano, esse espírito de escola,
a oportunidade rica do aprendizado aqui nesse espaço. Muita paz.